Irmãos, que bênção. Eu quero aqui cumprimentar o irmão Carlos Henrique e a irmã Nayara. Deus abençoe pela presença. Também o pastor Edivaldo, é isso? Que maravilha, da nossa igreja sede. É irmão, né? Do pastor Zé Carlos. Também a Elaine e a Júlia, que estão ali atrás. Deus abençoe, muito bem-vindas. Que bom que os irmãos estão aqui participando dessa escola bíblica dominical. Lição de número 5. Graças a Deus, estamos entrando no mês de fevereiro. Hoje é o primeiro domingo do mês e o primeiro dia também do mês. E o nosso tema é Deus Filho. Por quê? No mês de janeiro nós estudamos sobre a grande doutrina da Trindade, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí nós vimos os aspectos do Deus Pai. Agora estamos vendo sobre o Deus Filho e depois vamos ver sobre a pessoa do Espírito Santo. Vamos para o texto áureo, Mateus capítulo 17, versículo 5, parte B. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. É isso que diz o Evangelho de Mateus. A verdade prática declara: Jesus Cristo, o Deus Filho, é a revelação plena do Pai, centro da revelação divina e único mediador entre Deus e os homens. Então, olha só, ele diz o seguinte: Jesus não é o Pai, Jesus é o Filho do Pai, é o Filho de Deus, mas tem a mesma natureza do Pai. E ele é a revelação plena do Pai, porque ele é o verbo que se fez carne. O Pai não se fez carne, o Espírito Santo não se fez carne. Quem se fez carne? O Filho, a segunda pessoa da unidade divina. Então o Filho se fez carne. Então ele é o centro da revelação divina e o único mediador. Porque se tivesse outros mediadores, não precisava de Jesus. Você vê, Moisés foi um grande mediador, mas enquanto ele estava vivo, né? Ele vivia intercedendo pelo povo de Israel. Tem outros que oraram, mediaram o conserto da antiga aliança. Mas eles também eram falhos, eles tinham que pedir perdão primeiro pelos seus próprios pecados. É igual o sacerdote. O sacerdote levita, ele também era essa pessoa que fazia a intermediação, o medianeiro. Mas ele tinha que pedir perdão primeiro, porque ele também era um pecador. Agora, Jesus, como único mediador entre Deus e os homens, ele é o sacerdote eterno, porque ele nunca pecou. Então ele é o Filho de Deus e ele foi dado para que você não precise mais de outros nomes ou de outros mediadores. Ele é o único mediador entre os deuses e os homens, porque ele tem duas naturezas. Ele é o verbo Deus e carne, homem. Então é o único que tem todas as condições de fazer a intermediação ou a mediação entre Deus e os homens. Graças a Deus por isso. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 31, 32, 34 e 35. E depois no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 1 a 8. E eu quero convidar os irmãos para se colocarem de pé em reverência à palavra de Deus, e vamos todos juntos lermos de maneira coletiva, congregacional, os versículos então aqui ditos. Você pode acompanhar pelo telão, pela sua própria lição, ou até mesmo abrindo a sua Bíblia em Lucas capítulo 1, para nós fazermos a leitura congregacional. Vamos ler então? E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti
o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Agora Mateus 17:1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai Santo, Deus eterno, te agradecemos pela leitura da tua palavra que nos santifica, tua palavra que nos edifica, a tua palavra gesta em nós vida. Abençoa, meu Deus, essa escola bíblica dominical, todos que estão nos acompanhando, em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus, podeis sentar, meus amados irmãos. Bem, meus irmãos, essa lição, como vocês sabem, ela tem 3 objetivos. O primeiro objetivo dessa lição é explicar a concepção virginal, o nascimento virginal de Jesus, que o difere de qualquer outro ser humano. Todos nós nascemos e herdamos o pecado original. O pecado original é uma doutrina onde Paulo trabalha no capítulo 5 da carta dele aos Romanos. Então, se você ler o capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos, ali ele está falando sobre o pecado original. Todos pecaram e estão destituídos da vontade, da graça de Deus. E quem foi o primeiro que fez isso? Os nossos pais, Adão e Eva, lá no paraíso. Então eles, infelizmente, desobedeceram, e aí todos que nascem, são descendentes deles, vêm com a mácula do pecado. Paulo trabalha isso em Romanos capítulo 5, que é a questão do pecado original. Mas Jesus não nasceu da mesma forma que nós nascemos, por isso que ele não herda o pecado original. Então Jesus nasceu de que maneira? Por obra e graça do Espírito Santo e da Virgem Maria. Então, nós vamos explicar nessa lição a concepção virginal e a deidade absoluta de Jesus, porque Jesus tem a mesma natureza do Pai. Então, João inicia o seu evangelho, capítulo 1, versículo 1, dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E no versículo 14 do evangelho de João, capítulo 1, declara: e o verbo, que era Deus, se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, primeiro objetivo da lição de número 5, explicar a concepção virginal e a deidade absoluta do Senhor Jesus. Segundo objetivo, mostrar a centralidade de Cristo como cumprimento da lei e dos profetas. Ou seja, a Bíblia
A Bíblia Sagrada, os 66 livros da Bíblia, apontam para Cristo. Cristo é o centro das Escrituras Sagradas. Então, a Bíblia é cristocêntrica e a igreja também é cristocêntrica. Ou seja, Cristo é o centro. E o terceiro objetivo é enfatizar a exclusividade de Cristo como único mediador e único salvador. Só Jesus salva. O próprio Senhor Jesus, em João 14, versículo 6, declara: eu sou o caminho, artigo definido. Não falou um, como o mundo. O mundo fala assim: todos os caminhos levam a Deus. O mundo diz: todos os rios desaguam no mesmo mar. Isso é uma ideologia do mundo, o pluralismo religioso. Mas Jesus arrebenta esse conceito, quando ele diz: eu sou o caminho. Ele diz: eu sou a verdade. Não é uma das muitas verdades. É verdade absoluta. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. E ele fecha a porta, ele fala assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é ninguém vai. Tem irmãos, coitado, está alegrinho na pregação. Ninguém vai, Pai. Não. Jesus não falou ninguém vai. É ninguém vem, porque Ele é a porta. É só através do Senhor Jesus que você chega na presença de Deus. É só através do Senhor Jesus. Então, não é pelas obras. Tem um monte de religião hoje que trabalha a questão das obras. Aí as pessoas não têm paz com Deus. Porque elas ficam tudo, você é salvo, veja bem, se eu... tem um monte, se eu fizer o bem, se eu entregar a cesta básica, se eu vender livro para baixo para cima, é tudo conversa fiada. Paulo arrebenta esse conceito das obras. Em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, Paulo diz assim: pela graça sois salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, quando você confessa o Senhor Jesus, quando você entrega a sua vida para o Senhor Jesus, crê na obra expiatória da cruz, o sangue que Ele verteu na cruz do Calvário, você tem paz com Deus, você é salvo. Por isso que Paulo fala que o evangelho da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos. A certeza da salvação está no fato de você confiar em Jesus, que Ele morreu por você, Ele é o seu Salvador. Então você é salvo, mas é no nome do Senhor Jesus. Tá? Então esse é o terceiro objetivo. Então a lição de número 5 vai trabalhar a temática, o Deus Filho. O nosso texto áureo, que está em Mateus 17, 5b, porque é a última parte do versículo, não é o versículo todo que nós vamos trabalhar. Ele diz assim, isso aí é o pai dando testemunho do filho: este é o meu filho amado, em que me comprazo, escutai-o. Então o próprio pai fala que Jesus é o filho dele. Tá? Isso é muito importante. Então, o capítulo 17 do Evangelho de Mateus, entre os versículos 1 a 13, está registrado a transfiguração de Jesus, que é Jesus glorioso. Porque se você ler um versículo antes, ou seja, o capítulo 16, último versículo do capítulo 16, Jesus fala que alguns que estariam ali com ele viriam ao seu reino, ao seu poder, antes de morrerem. E logo ocorre a transfiguração. 6 dias depois, Lucas, se não me engano, fala 8 dias depois, mas está dentro de uma semana aproximadamente, eles viram Jesus transfigurado, a glória de Jesus. Então eles viram, pelo menos Pedro, Tiago e João viram, né? E ele fala: alguns que estão entre vocês não morrerão sem ver a glória, né? O poder do reino de Deus. Muito bem. Então vamos começar pensando um pouco sobre o nosso texto áureo, que ele fala: e estando ele ainda a falar, ou falava ele ainda quem? Pedro, né? Que estava falando ainda, né? Se outro acontecimento não tivesse interrompido a fala de Pedro, o Pedro continuaria falando, meu Deus do céu, mas falou tanta coisa, ele estava tão impactado pela visão, que ele ficou falando coisa que não tem nenhum sentido. Falava: vamos construir 3 cabanas, 3 tendas, 3 templos, um para Jesus. Quer dizer, pôs Jesus ao mesmo pé de Moisés e de Elias. Então, se ele não fosse interrompido, ele estaria talvez falando até hoje, né? Até hoje não dá, né? Mas é uma visão muito importante. Essa visão que Pedro, Tiago e João tiveram o privilégio, que eles subiram no monte. A Bíblia fala qual é o monte? Não. Agora, a tradição, desde o século IV, aponta para o monte Tabor,
O Monte Tabor é aquele monte onde Débora julgou e venceu com Balaque, né? Venceram a Sísera. Aquele monte, Tabor, na língua hebraica, significa Débora, devorar, né? Devorar, né? Tabor. Esse monte é o monte da Galileia. É um monte alto? É um monte alto. Então parece que tem mais a ver com o que o Evangelho fala. Mas o Evangelho não fala o nome do monte. Nós sugestionamos que seja o Monte Tabor. Existe outro tipo de leitura? Existe. Tem, não muitos, é um grupo menor, de pessoas que pensam que se trata do Monte Hermon. Tem, talvez você estudando, você vai ver lá, a gente pensando que é o Monte Hermon. O Monte Hermon, ele fica no extremo norte de Israel, nas cadeias de montanhas do Líbano, chama Montes Antilíbanos. Mas só que ele vive coberto de neve. Então, é pouco provável que Jesus tenha subido lá num monte cheio de neve. Então, não, assim, geograficamente falando, embora a Bíblia não fale o nome do monte, é mais plausível que seja o Monte Tabor. Mas o importante não é nem isso, a questão geográfica, é a visão. E ela tem 4 elementos principais nessa visão. Primeiro, a transfiguração da aparência e de toda a pessoa de Jesus. Então, houve ali a transfiguração, quando ele já se apresenta com o corpo em glória. Segundo, a aparição de 2 personagens do Antigo Testamento. Eles viram Moisés e Elias. E o que significa Moisés e Elias ali? Moisés representa a lei, o Pentateuco, a lei, e Elias, os profetas. Agora, tome cuidado com essa aparição de Moisés e Elias, porque o espiritismo, que é muito grande no Brasil, tem muita gente que é espírita, pegam esse texto para dizer que ali prova a reencarnação, a doutrina da reencarnação. Fala lá, está vendo, Moisés? Mas é um tiro no pé do espiritismo. Por quê? Porque os espíritas dizem que João Batista é a reencarnação de Elias. A Bíblia não diz isso, a Bíblia fala que João Batista veio na mesma autoridade espiritual e ministerial do profeta Elias. Não que ele seja Elias. Até perguntaram para ele, você é Elias? Ele falou, não. Ele mesmo falou que não é. Então, como... Aí mais os espíritas forçam a barra. Se você olhar os livros espíritas, eles falam que João Batista é a reencarnação, porque eles defendem a tese da reencarnação, que é uma tese furadíssima. Por quê? Porque na percepção da reencarnação, você vai reencarnando, até que no momento você chega no chamado Campos Elíseos, que não tem nada a ver com o bairro aqui de Campinas, né? Que seria uma espécie de um paraíso. Né? Você chega lá no Campos Elíseos. Né? Muito bem. Só que a população da Terra, então, deveria diminuir. Ou ninguém está chegando no Campos Elíseos. Ué, se a proposta é essa, as pessoas vão se evoluindo, até chegar no... Então, a população mundial deveria diminuir. E a população mundial está aumentando. Então, Então, ninguém está entrando no Campos Elíseos. Então, isso é um pensamento grego. Os gregos criam uma história cíclica. Ou seja, nasce, vive, morre, renasce. Nasce, vive. Isso é a história cíclica do mundo pagão, do mundo grego. O cristianismo crê em uma história linear. Tem começo, tem meio e terá fim. Portanto, é uma linha, o pensamento histórico dos cristãos. E os espíritas dizem que João Batista é a reencarnação de Elias. Esse texto aqui arrebenta essa tese. Por quê? Porque, segundo o espiritismo, a pessoa é reconhecida pela sua última reencarnação. Então, quem devia aparecer aqui na transfiguração não seria Elias, tinha que ser João Batista, já que a pessoa tem que ser reconhecida de acordo com a sua última reencarnação. Então, não bate de jeito nenhum o pensamento espírita. Não se sustenta. Então, pela percepção espírita, não seria Moisés e Elias, teria que ser Moisés e João Batista, já que João Batista é a reencarnação de Elias no espiritismo. No entanto, apareceu Elias, então Elias não reencarnou? Aí caiu a teoria, então, do espiritismo. Então, a aparição, na verdade, de Moisés e Elias tem apenas o seguinte significado: tanto a lei como os profetas, eles chancelam que Jesus é o Cristo. E terceiro,
a aparição da nuvem, que provavelmente não era uma nuvem física ou comum, mas uma manifestação de luz extraordinária, pois o texto diz uma nuvem luminosa. Possivelmente é que os rabinos judeus apelidaram e passou para nós, mas essa palavra nem tem na Bíblia, é a palavra hebraica Shekinah. Já ouviram falar sobre o Shekinah de Deus? A glória, a presença, mas essa palavra não está na Bíblia, tá? Bom, então vamos lá, a voz vinda dos céus, isso é importante. Esse sinal, como também os demais acompanhamentos da visão, tinha o propósito de confirmar o quê? O ministério messiânico de Jesus, porque Jesus, sendo Deus, ele se humilhou muito na encarnação, porque para ele tornar-se homem, ele foi limitado no tempo e no espaço, ele precisou nascer de uma mãe, precisou crescer, ir na escola e tudo, quer dizer, então isso aí é uma humilhação para Deus, Deus se fez carne, e ele aceitou essa condição. Lá o profeta Isaías diz, quem irá por nós? Né? É a pergunta que se faz. Então Jesus é o grande missionário, porque ele se transculturou, ele se fez carne para pregar para nós. Assim também tem que ser os missionários. Você vai pregar o evangelho para um povo, você tem que estudar aquele povo, você tem que se vestir como aquele povo, você tem que falar a língua daquele povo, para poder pregar com mais propriedade. Assim também fez o Senhor Jesus. Deus se fez carne para poder pregar para nós, porque nós não estávamos entendendo. Olha só, o profeta declara, a alma que pecar, essa morrerá. Então Deus deixou claro para Moisés no Monte Sinai, a pessoa que pecar seria extirpada do seu povo. E o homem, no primeiro momento, ficou impressionado com aquilo, mas passando o tempo, voltou a pecar. Israel mesmo. Aí Deus se fez carne, chamou a gente de novo em um monte, mas não mais no Sinai, agora no Gólgota. E ali ele pagou o preço para o Pai, o preço da redenção, como sacrifício e oferta suave ao Pai. Então, o Senhor Jesus, o fato dele, a encarnação de Jesus, é um dos elementos mais importantes da fé. Por isso que nós celebramos o Natal. Claro. Por que nós celebramos o Natal aqui na nossa igreja? A gente comemorou o Natal 3 finais de semana. Óbvio, encarnação. Sem encarnação não há remissão. Se o verbo não tivesse feito carne, quem que ia morrer por nós na cruz? Não teria. Então nós, e João mesmo, ele fala, quem não confessa que Jesus Cristo veio em carne é do maligno. Olha a importância da encarnação. Então, nós entendemos que tudo isso, o que ocorreu ali, é mostrando, confirmando a missão messiânica de Jesus na frente dos seus apóstolos. Por diversas vezes, houve nuvens relacionadas a Jesus. A nuvem não é algo estranho nas chamadas teofanias. Por exemplo, no batismo de Jesus, também uma nuvem apareceu e a voz do céu. Mais tarde, na ascensão de Jesus, as nuvens os ocultou. Então, nuvens não é uma coisa estranha nas experiências teofânicas, ou seja, quando Deus se apresenta. Por exemplo, quando do seu segundo advento, também há promessa que haverá uma nuvem. Eis que virá com uma nuvem, e todos os olhos o verão. Esse tipo de manifestação era sempre associado, então, ao que nós chamamos de Shekinah, presença de Deus. E os judeus intitulavam essa manifestação, então, com a palavra hebraica Shekinah, ou glória, que no Talmud, que é o escrito dos judeus, os comentários, fala praesentia Dei, que é a palavra latim para a presença de Deus. Essa é a palavra latina. Bom, a palavra se deriva da raiz que significa habitar. Então, por exemplo, a arca é um símbolo. Vocês repararam que Deus mandou fazer a arca e mandou fazer 2 querubins em cima da arca. Mas ninguém adorava o querubim, não podia. Então, as imagens que foram feitas, como os 2 querubins, não podia ser adorado. Era símbolo da presença de Deus. Para vocês terem uma base, teve um camarada lá, coitado, que foi querer segurar a arca, foi torrado. Hoje tem essas igrejas doidas aí, que a turma põe uma arca e vão lá tudo pôr a mão na arca. Não pode pôr a mão na arca, irmão. É o contrário. E esses movimentos
põe uma arca lá, todo mundo põe na mão na arca, puseram até uma igreja aí, pôs até em cima do corpo de bombeiro, do carro do corpo de bombeiro, a arca, o povo tudo. É uma invencionice. Eu sei que o objetivo deles é estimular a fé, mas existe um método bíblico de estímulo da fé. Sabe qual é o estímulo da fé no método bíblico? Prega a palavra, dê mais espaço para a palavra. É a palavra de Deus que gesta a fé em mim. Não são objetos inanimados. Então, às vezes, o catolicismo cita o querubim da arca para justificar o uso de imagens. Mas é um descontexto total, porque a arca ficava isolada no local chamado Santo dos Santos, ninguém via. Quando os sacerdotes tiveram uma ideia brilhante, né, de pôr a arca na frente, sem Deus ter mandado, os filisteus roubaram até a arca, levaram embora até a arca. Então, a arca do concerto tinha um símbolo, é a presença de Deus, é o Shekinah, a glória de Deus, é símbolo da presença de Deus, somente. Não era para adoração e nem para culto. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Pode fazer imagem, se não for para culto. Então, por exemplo, você chega no centro de Campinas, tem a imagem lá do Rui Barbosa. Todas as vezes que eu estou indo para a prefeitura, eu vejo o Rui Barbosa ali. Mas alguém está lá acendendo uma vela para o Rui Barbosa, adorando, passando a mão. Não, irmão, ali é apenas uma homenagem. E outras, você vê lá o Duque de Caxias, lá em São Paulo, em cima de um cavalo. Né? Você vê o maestro o Carlos Gomes no centro de Campinas. Não, aquilo lá não tem nada a ver, não é para culto religioso, é apenas um memorial. Tá bom. Agora, não pode fazer imagem para culto. Para culto não pode. Estão vendo a diferença? Está lá no capítulo 20 de Êxodo. Não farás para ti imagem de escultura, não se curvará a elas, não as invocarás. Então a Bíblia proíbe a adoração de imagem. Agora, tanto é que Deus mandou fazer o querubim, mas não era para adoração. Tá vendo? Então precisa saber a diferença. Por exemplo, Moisés construiu uma serpente no deserto também, mas não podia adorar. Quando o povo começou a adorar a serpente, imediatamente, acho que foi o rei Ezequias, né, que mandou destruir e moer, porque não pode adorar. Era um símbolo. E Jesus ainda citou isso em João, né? Falou assim, como a serpente foi levantada por Moisés, também convém que o Filho do Homem seja levantado e atrairei. Quer dizer, assim como quem olhava para aquela serpente era curado do veneno, porque ela era uma espécie de soro, né? Assim também o sangue de Jesus também é um soro contra o pecado. Então ele fez essa analogia, mas precisa tomar cuidado, as imagens não podem ser veneradas nem adoradas. E no catolicismo romano, existem três palavras para esse culto. A primeira palavra que eles falam que só Deus merece, só o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é a palavra latria. Latria é o culto a Deus. Aí vem a Virgem Maria, porque eles veneram a Virgem Maria, eles apelidaram de hiperdulia. E os anjos e os santos, de uma maneira geral, eles chamaram de dulia. É uma adoração piramidal. Eu acho que nem os católicos sabem disso, coitado. Mas isso é oficial no catolicismo. Latria, só a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Hiperdulia, porque hiper, né, um pouquinho a mais, que não é... Então, você não pode dar a latria para Maria, mas como Maria, no catolicismo, é uma pessoa que está acima da média, acima dos santos e dos anjos, então é uma hiperdulia. E, finalmente, então, a dulia. Essa é a adoração piramidal do catolicismo. Agora eu pergunto para vocês, você acha que o católico sabe disso? Aí ele vai adorar o Santo Antônio e acende vela, e beija o santo e tanta coisa. Fala, mas isso aí é só dulia, o que você está fazendo? Ele não tem noção. Aliás, é o que a gente vê, chega uma imagem de Maria no Brasil, solta rojão e faz tanta coisa, mas aquilo é hiperdulia. E, no entanto, quando eles olham para Jesus, eles nem soltam rojão nem nada. Quer dizer, não dá para entender quais são os graus de adoração. No fundo, vira, sabe o quê? Uma idolatria, vira uma confusão. Como você acha que o católico tem noção que ele está adorando um santinho, que aquilo lá é apenas dulia? Porque santos e anjos é só dulia, é uma reverência só. Aí você sobe um grau, né? Porque é hiperdulia, no caso de Maria. E a hora que chega para Deus, aí você tem que sair pulando e dando glória a Deus, porque aí é a latria. Isso não existe. Mas essa é a doutrina oficial do catolicismo. Então precisa tomar cuidado,
para não misturar o culto que compete só a Deus, e Deus é demasiadamente glorioso que nenhum ser humano tem capacidade de fazer a sua imagem. Tem jeito de você fazer a representação de Deus. Quem fazia isso eram os pagãos, que faziam a representação dos seus deuses de acordo com o seu intelecto maculado pelo pecado. Também lemos, então, que, às vezes, essa manifestação da glória de Deus enchia. Na última quinta-feira, o líder dos jovens aqui, o irmão Wesley, falou sobre a presença na casa de Deus, que ele leu sobre o templo do rei Salomão. Bem, posteriormente, acho que deu uma travadinha aí, irmão Michael. Próximo slide fala que, posteriormente, essa manifestação passou a ser reputada como a prova da presença de Deus. Qual era a prova da presença de Deus? Essa nuvem. Isso ocorreu no tabernáculo e ocorreu também no templo. Depois que Salomão faz a oração, a nuvem enche o templo, a casa. Tá? Então, isso ficou chamado de Shekinah, que é a presença de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 4, versículo 5, ele tem a indicação de que a presença de Deus separa o mal do bem. A presença de Deus, é isso que ele fala. E, aliás, todo cristão deve querer a presença de Deus na sua vida. A glória da presença de Deus serviu de símbolo de resplendor da nova Jerusalém. E ele fala isso na cidade santa, lá em Apocalipse 21, fala que não haverá sol, nem lua, nem estrelas, nem energia elétrica. Não, por quê? Porque a própria presença de Deus é a luz. Então veja a colocação que ele faz ali. Então, por meio dessas observações, podemos ver a magnitude do sinal dos céus que foi concedido aos apóstolos Pedro, Tiago e João, nessas circunstâncias, até ao próprio Jesus na transfiguração. Então, a transfiguração foi algo extraordinário. O que eles viram ali eles ficaram completamente convencidos da deidade de Jesus. Só pode ser Deus o que eles viram ali, a glória, né? E o texto que nós estamos analisando, que é o textuário de Mateus, capítulo 5, e capítulo 17, versículo 5, diz que uma voz dizia, os discípulos não precisaram erguer tabernáculos terrestres para abrigar a presença de Moisés e de Elias. Deus manifestou a sua própria presença, sem precisar de qualquer edifício material. Então nós temos aqui essa nave do templo, nós construímos isso para trazer conforto para os irmãos. Mas na Bíblia não há local nenhum Deus mandando construir templo. Foi Davi que veio com essa ideia de construir o templo a Deus. Aí Deus concordou, mas nunca Deus mandou, por quê? Ele é tão grande que ele não habita em templos feitos por mão de homens. Então precisa tomar cuidado, porque, claro, a gente quer construir um recinto para dar mais conforto para os irmãos, isso faz muito bem, é saudável, mas Deus não mandou fazer isso. Pega um versículo da Bíblia que está escrito, ide construir aí uma igrejinha para vocês congregarem. Não tem, mas mandou pregar. Tá? Porque para Deus você é o templo do Espírito Santo. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. E esse é um novo conceito que quebra um paradigma enraizado no coração do judaísmo. Para os judeus, o templo, a casa de Deus, era lá em Jerusalém. O templo era a casa de Deus. E Paulo fala, não, vocês, cada ser humano é o templo de Deus. E Paulo fala várias vezes isso, não sabeis vós que vocês são o templo do Espírito Santo? Então ele fala muitas vezes isso. Então o reino literal ainda se demoraria. Não ocorreu ainda o reino literal. Mas todos os benefícios desse reino poderiam ser usufruídos pelo crente imediatamente. Então nós receberíamos os benefícios do reino, mesmo o reino não sendo ainda materializado. A voz transmitiu a mesma mensagem, já notada em Mateus 3,17, no batismo de Jesus. O que o pai falou a respeito do filho? Ele disse isso aí, este é o meu filho amado. Ele falou isso no batismo também. Este é o meu filho amado. Neste caso, não significa o mais amado no superlativo, não é isso.
nem o único que é amado, mas amado no sentido especial e particular, porque é da mesma espécie do Pai. Até na expressão esse é meu filho amado está a ideia da deidade absoluta do Senhor Jesus. Então, conforme sucedeu quanto do batismo, aqui também temos a confirmação, ou seja, o testemunho do Pai. Isso é importante, porque existem grupos religiosos hoje que não aceitam a deidade de Jesus, nem a sua filiação. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, o Islã. O islamismo é uma religião monoteísta e mundial que nega que Jesus é o Filho de Deus. O islamismo diz que Jesus nasceu por obra e graça do Espírito Santo e da Virgem Maria. O islamismo diz que Jesus é o Verbo de Deus. O islamismo diz que Jesus curou muitas pessoas. Todas as vezes que um muçulmano vai falar de Jesus, eles chamam Jesus de Isa. Isa é Jesus na língua árabe. Eles falam que a paz esteja sobre ele. Tem o maior respeito sobre Jesus. Só que Jesus é só um entre os 120 mil profetas que a religião islâmica acredita, sendo que Jesus não é o mais importante dos profetas. O mais importante profeta na religião islâmica foi Maomé. Para eles, Maomé, ou Muhammad na língua árabe, é o selo dos profetas. Portanto, é o mais importante. Então, Jesus é importante no islamismo, mas eles não aceitam que Jesus seja o Filho de Deus. Aliás, no credo muçulmano, sabe o que eles falam? Eles dizem que Allah, que é o Deus na língua árabe, nunca gerou e nunca foi gerado. E o Salmo de número 2 diz claramente, Deus fala, tu és meu filho, hoje te gerei. Então, tem alguma coisa errada com essa divindade em relação ao Deus da Bíblia. E no islamismo, então, Jesus não é o Filho de Deus. No islamismo, Jesus não foi crucificado para perdão dos nossos pecados. Não foi. Então, não adianta dizer que é a mesma coisa, porque não é a mesma coisa. É um outro Jesus. É um Jesus que não é Filho de Deus, é um Jesus que não foi crucificado. Então, é outro Jesus. Porque o Jesus da Bíblia tem o testemunho dos apóstolos. Quando Jesus perguntou para Pedro, que dizem os homens ser o Filho do Homem? Um falou que ele era João Batista, outro falaram que era Elias, ou um dos profetas. Aí Jesus olhou para os discípulos, e vocês que seguem comigo aqui, que viram as maravilhas, que dizem que eu sou? Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus é o Filho de Deus. Testemunho dos apóstolos. Nós temos o testemunho de vários outros, mais de 500 irmãos, tudo bem. Mas tem o testemunho também até dos demônios. Os demônios reconheceram Jesus, Filho de Deus, veio nos julgar antes do tempo. Então os demônios reconheceram também. Mas isso não é importante. Qual que é o mais importante testemunho? Do Pai. Agora é o Pai que está dizendo, tu és meu filho amado. Tu és o meu filho amado no qual eu tenho prazer na sua obra. Me comprazo. Então Jesus é o Filho de Deus por natureza, por essência, mas tem o testemunho do Pai, que é o mais importante de todos. Tá? Então isso que vale, né? Nessa altura de seu ministério, Jesus precisava dessa confirmação, porquanto enfrentava dura oposição da parte da elite religiosa de Israel, enfrentando a possibilidade de ser condenado à morte nas mãos das autoridades religiosas, o fracasso no estabelecimento do reino literal à face da terra, e essa aprovação então divina, é meu filho amado, veio demonstrar a sua vida, a sua verdadeira missão messiânica, segundo deveriam ser entendidas em conexão com o seu primeiro advento. Por quê? O primeiro advento do Messias é o servo sofredor profetizado por Isaías 53. É a segunda volta do Messias que ele vai implantar o reino. E os judeus trocaram as bolas, né? Estavam sofrendo tanto na mão dos romanos que achou que Jesus ia vir já implantar o reino. Não. A primeira vinda do Messias é o Messias sofredor, profetizado pelo profeta Isaías, capítulo 53. Tudo estava correndo, então, de acordo com o plano de Deus. O homem comum não teria percebido isso. Não tem sensibilidade para entender, tem dificuldade. Por isso, os discípulos também precisavam dessa confirmação. E o valor da visão não se perdeu. Sabe por quê? Porque mais tarde os discípulos lembraram desse acontecimento. O próprio Pedro fala isso. Então o cristianismo começou, portanto, com base em uma fé firme,
oriunda do judaísmo, sem dúvida, porque Jesus era judeu, porém dotado da mensagem própria, com escopo, objetivo universal, em que Cristo é o centro de tudo. Em diversas outras passagens, nota-se a voz dos céus para transmitir o recado de Deus. Todas as passagens que eu coloquei aqui têm esse apontamento. E, finalmente, o mais importante é quando Deus fala, escutai-o. Então, eu e você temos que ter sensibilidade espiritual, coração aberto, para escutar a voz de Deus, a voz do Senhor Jesus. Como que eu ouço a voz de Jesus? Lendo as suas palavras. Lê a palavra que ele deixou. Jesus ensinou muitas coisas. Eu preciso guardar essa palavra no coração, mas também através dos dons espirituais, pela atuação do Espírito Santo. Escutai-o, ou ouvi-o, a ele ouvi. Esse imperativo subentende a singularidade do cristianismo. Por intermédio do Senhor Jesus, o Cristo, a mensagem de Deus veio à terra. Os homens, se quiserem aprender alguma coisa sobre a vontade de Deus, eles precisam dar atenção quem é Jesus. Porque sem Jesus não há nada. Sem Jesus você não é nada. Tem um monte de religião que quer tomar o local de Jesus. Acho que é mais importante do que o Senhor Jesus. Vira uma seita religiosa. A aprovação de Deus habita em Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus, é o caminho, a verdade e a vida. Então ele está no centro de tudo. Sua pessoa constitui a mensagem distinta de Deus, distinta do Pai. Os discípulos alimentavam algumas ideias equivocadas sobre o caráter do ministério de Jesus. Se você ler João 14, Jesus fala assim, credes em Deus. Sabe o que ele está afirmando? Vocês acreditam em Deus. Credes em Deus. Então, crede também em mim. Em outras palavras, da maneira que vocês creem no Pai, vocês têm que crer no Filho. É isso que ele está dizendo. Credes em Deus? Crede também em mim. Porque se você crê em Deus e não crê em Jesus, não adiantou nada. É isso que ele está dizendo. Então, os discípulos alimentavam essa situação. Pensavam que ainda obteriam altas posições no reino literal. Não tinham visão clara sobre a missão do Senhor Jesus. Era necessário, portanto, que prestasse mais atenção, tivesse mais sensibilidade. Observemos quão notáveis foram as circunstâncias dessa visão. Moisés e Elias se retiraram. E quem ficou? Jesus, porque Jesus que é importante. Pedro, coitado, já queria construir uma tenda para os três. Não, Moisés e Elias saíram de cena. Essa visão ensina que a mensagem do Velho Testamento e do judaísmo em geral já tinha sido cumprido na pessoa de Jesus. Jesus não veio revogar nada, ele é o cumprimento de tudo. Então, quando você aceita Jesus, você aceita tudo. Irmão, você tem noção da importância de crer no Senhor Jesus? Quando você crê em Jesus, você cumpre a lei, cumpre as profecias, cumpre tudo. Então, quem tem Jesus tem o pacote completo das bênçãos. A passagem de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, contém a mesma mensagem. Vamos lê-la? Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Jesus é criador, ele fez o universo. Por conseguinte, o mundo inteiro, e não apenas aqueles 3 discípulos, deve dar grande atenção ao Cristo, ao Filho do Deus vivo. Os discípulos, ou pelo menos Pedro, quiseram deter a Moisés e a Elias, mas a grande mensagem de Deus é o seu Filho. É Jesus que você tem que ouvir. Temos aqui o cumprimento da profecia de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. O Senhor, teu Deus, te despertará ou levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a este ouvirás. Pedro, lá no capítulo 3, ele faz essa citação. Como disse Moisés, que levantaria um profeta no meio de ti, então esse é Jesus. Quem que os muçulmanos ensinam que é o profeta hoje? Maomé.
Os muçulmanos pegam esse versículo. E aonde que eles cometem o erro? Aqui está dizendo que o profeta seria israelita. Moisés está falando que vai levantar um profeta entre os seus irmãos, israelita. Está falando de árabe, nem de brasileiro, nem de africano, entre os seus irmãos. Quem são seus irmãos? Judeus. Moisés está falando para o povo de Israel. Jesus é judeu, Jesus é israelita. Maomé não é, Maomé é árabe. Então como que eles vão querer aplicar esse versículo? Embora eles dizem que não creem na Bíblia, mas eles são cheios de querer pegar o versículo bíblico para provar a teologia deles. Além dos demais benefícios da visão, que já foram mencionados, é claro que ela teve o efeito de fortalecer a fé dos discípulos nos seguintes aspectos. Fortalecer a fé dos discípulos na ressurreição. Porque se eles viram lá o próprio Moisés e Elias, eles perceberam que então quem morre não está morto. Quem morre, morreu o corpo, mas não a alma e o espírito. Porque Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivo. E Elias e Moisés apareceram vivos na transformação do povo de Deus. Então aquela transfiguração era o prenúncio do que deverá ocorrer conosco quando o Senhor Jesus voltar. Na sobrevivência da alma após a morte física, isso está claro ali também. Na realidade do mundo do espírito, ou mundo espiritual, de maneira geral, nas realidades de vida espiritual do mundo vindouro. A aprovação da missão messiânica de Jesus. O Pai aprovou a missão do Senhor Jesus. Isso é claro. A visão demonstrou isto e antecipou a palavra grega parousia, que seria a volta dele em glória. Como o quê? Como rei e sumo sacerdote. Então é muito importante o nosso texto áureo. Vamos entrar então na lição. A lição fala sobre o Deus Filho e a introdução faz o seguinte apontamento. Ratificamos que a Trindade nos revela um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas, uma só deidade. O episódio da transfiguração é um dos momentos marcantes na revelação do quê? Da glória do Filho. O Filho, né, é glorificado. Nele, o Senhor Jesus, a segunda pessoa da unidade divina ou da Trindade, é exaltado diante de testemunhas oculares com a aprovação explícita do Pai. Aí, irmão, você fala que você crê na Trindade e a pessoa fala, mas a Trindade é uma invenção da Igreja Católica. Eu já ouvi isso aí fora. Mostra para mim aqui na Bíblia onde está escrito a palavra Trindade. Meu amigo, a palavra Trindade é um conceito teológico. São três pessoas em unidade divina, é uma Trindade. Não. Só crê se estiver na Bíblia. Então mostra para mim a palavra Bíblia na Bíblia. Está na capa. Não, quem pôs na capa foi a Sociedade Bíblica do Brasil. A palavra Bíblia não está na Bíblia. Por quê? Porque o que significa Bíblia? Coleção de livros. Se são 66 livros, você tem uma Bíblia. Então o que é a palavra Bíblia? Um conceito teológico. A palavra onipresente, todo mundo sabe que Deus é onipresente. O que significa onipresente? Estar presente em qualquer local. Mas essa palavra não está na Bíblia. Onde que está escrito na Bíblia? Deus é onipresente. E quer uma provocação maior? Porque quem levantou essa lebre foi o grupo religioso Testemunhas de Jeová, num livrinho chamado Deve-se Crer na Trindade. Lá eles escreveram, não podemos crer na Trindade porque a palavra Trindade não está na Bíblia. Bom, então também, e aí eles fazem esse pensamento. Se a palavra não está na Bíblia, porque não existe? Bom, então certamente Salão do Reino das Testemunhas de Jeová também não existe, né? Porque não está na Bíblia. Vocês já viram na Bíblia escrito Salão do Reino? Não existe. Então não existe. Não é porque a palavra não está na Bíblia que não existe. Por exemplo, a palavra telefone. Existe telefone? Acha para mim na Bíblia, onde está escrito a palavra telefone na Bíblia? Não tem, irmão, não adianta você ficar procurando, não tem. Então não é porque a palavra não tem, é que aquela coisa não existe. Agora, o que existe é o conceito. Então, se Deus está presente em todos os locais, qual é a palavra teológica para sintetizar a palavra Deus está presente em todos os locais? Onipresente. Deus sabe todas as coisas? Sabe. Qual é a palavra teológica para sintetizar Deus sabe todas as coisas? Onisciente. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo numa só divindade? Qual a palavra teológica para sintetizar isso? Trindade.
Cremos nos 66 livros da Bíblia. Qual é a palavra teológica para sintetizar isso? Bíblia. Então não é porque a palavra não está. Claro que não está, isso é um conceito teológico. Não estaria mesmo. Tá? Então, ele não é um personagem entre outros. Jesus não é mais um personagem apenas, mas ele é Deus que se fez carne. Esta lição nos conduz, então, a contemplar a divindade, a centralidade e a missão redentora de Deus, Filho, ou Filho de Deus. Então, qual é a palavrinha-chave dessa lição? Cristo. O que significa a palavra Cristo? Porque essa não é uma palavra portuguesa. A palavra Christos é a palavra grega. Qual é a palavra no português? Seria desejado, esperado. Que a palavra hebraica é Mashiach, que para nós ficou Messias. Então, no hebraico se fala Yeshua, Jesus, Mashiach, Jesus ou Messias. E no grego, Iesos Christos. Então, Cristo não é sobrenome de Jesus, né, irmão? Pelo amor de Deus. É o título, tá? Cristo, ou Mashiach, ou em português, desejado, amado, esperado, etc. Então, vamos para o primeiro tópico, a divindade do Filho. Subtópico 1.1, a concepção virginal de Jesus. A concepção do Senhor Jesus foi um milagre. Mas é isso que diz o profeta Isaías, no capítulo 7. Abra aí sua Bíblia, no capítulo 7 do profeta Isaías. Veja o que o profeta Isaías, acho que é versículo 14. 7:14. Olha só o que o profeta Isaías profetiza e que Mateus vai usar exatamente no mesmo conteúdo. 7:14. Porque o mesmo Senhor vos dará um sinal. Então, Deus dá um sinal. Que sinal é esse? Eis que uma virgem conceberá, dará luz a um filho, e será o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Essa profecia de Isaías foi dada 500 anos, 5 séculos antes do nascimento de Jesus. Então, antes de Jesus nascer, 500 anos antes, já aparece essa profecia. Eis que vos dou um sinal. O que aconteceu hoje? Atores da Rede Globo foram na televisão para falar sobre meu corpo, minhas regras, e atacaram a profecia de Isaías, dizendo que Maria não era virgem. Eles falaram, eu vi o áudio deles. Não, isso aqui foi uma tradução errada. Na língua hebraica não fala virgem. Se for na língua hebraica, ele fala, eis que uma moça ou uma jovem, uma jovenzinha conceberá. Se você for na língua hebraica, a palavra lá é alma. Alma significa jovenzinha ou mocinha. Sim, mas tudo isso é sinônimo de virgem. Aqui no Brasil, há 100 anos atrás, sabe o que significa moça? Virgem, no Brasil. Agora imagina 2.500 anos atrás. Claro que quando se fala... Então, tanto é que os rabinos que traduziram esse texto na Septuaginta, no ano 200 antes de Cristo, que isso aqui, essa profecia foi dada 500 anos antes de Cristo. No ano 200 antes de Cristo, o rei do Egito, chamado Ptolomeu Filadelfos, pediu um exemplar da Bíblia judaica para a língua grega, para ele colocar na grande biblioteca de Alexandria, no Egito. Ali tem a maior biblioteca do mundo, e ele queria um exemplar do livro do povo judeu. O povo judeu se reuniu, falei, agora a gente pode traduzir a palavra de Deus? Porque eles não sabiam. Aí ficaram na dúvida, o que a gente faz? Traduz ou não traduz? Não pode traduzir, porque a palavra de Deus é intraduzível. Aí alguns rabinos mais cabeça, mais liberais, falaram assim, peraí, então vamos traduzir não como simplesmente a palavra de Deus, vamos traduzir como a cultura do povo judeu, porque aqui está a cultura. Então eles fizeram uma tradução contendo também os livros apócrifos, livros que não são inspirados por Deus.
Isso chama Septuaginta. É daí que vem a Vulgata Latina, com livros apócrifos. É da primeira tradução, da Septuaginta. Então, quando os rabinos viram Isaías, olha, 200 anos antes de Cristo. Jesus nem tinha nascido, 200 anos antes. Sabe como eles traduziram? Usaram a palavra grega paternos, significa virgem. Eles entenderam que a palavra alma, no hebraico, era equivalente. Por quê? Porque aqui tem aqui a resposta. Olha como começa a profecia. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Que sinal é esse? Que uma mulher vai dar luz a filho? Grande coisa, né, irmão? Grande coisa na antiguidade, uma mulher dar luz ao filho. Oh, na antiguidade, só a mulher que podia dar luz ao filho mesmo. Até hoje, né? É a mulher que dá luz a filho. Esse negócio que fala, o homem ficou grávido, é mentira, é transgênero, ou melhor, era a mulher que se fez de homem, mas no fundo é mulher. Aliás, há uma discussão enorme, porque pessoas que são mulheres e se fazem de homem, aí vão no médico querendo ser tratado que nem mulher. Não é ter que ir no médico de próstata, irmão, para de bobagem, é homem, não tem útero. Então, é uma loucura o que está acontecendo nesse mundo. Camarada é mulher, agora acha que é homem e quer ir ainda ser consultado com... Coitado dos médicos, os médicos estão passando por favor, dona. Não dá, né? Se for homem, vai médico de próstata. E se por outro lado, se for mulher, que vá para uma mulher, sabe? É uma loucura que está acontecendo nesse mundo. Não adianta, você não vai conseguir destruir o que a pessoa é internamente. Pode mudar o quanto você quiser por fora, mas por dentro não dá, né? Tá? Então, quando se fala que a virgem que é um sinal, só pode ser um sinal. Que sinal é esse? A virgem, né? Vai conservar. É um sinal extraordinário, maravilhoso. Imagina 2.500 anos atrás, você falar que uma virgem vai conceber. Isso não existe. Hoje não. Hoje você tem a inseminação artificial, você tem um monte de coisa. Mas naquela época, falar que uma mulher virgem ou moça solteira iria conceber é um dos maiores sinais que existem. Tá? Então, tudo isso por causa de duas palavras hebraicas. A palavra alma, que é a mocinha, ou jovenzinha, e a palavra bitulá. Bitulá é a palavra para virgem. Mas quando que a Bíblia usa a palavra bitulá? Quando, por exemplo, se refere a uma moça que vem de fora. Por exemplo, Rebeca, não está vindo da Mesopotâmia? Então tem que afirmar que ela é virgem. Quando a pessoa já tem uma certa idade e permanece virgem, então usa-se bitulá para explicar a situação, a condição daquela mulher. Mas não é esse caso. O sinal aqui só pode ser o quê? A virgindade. Então é desonestidade intelectual dizer que a palavra que foi traduzida para o grego é incorreta. Não é, não. É certíssimo. Os rabinos sabiam muito bem o que estavam fazendo. Eles escolheram a palavra certa. Para alma, usaram a palavra grega. Para a palavra alma, em hebraico, usaram a palavra grega paternos. Então, sobre isso, o anjo Gabriel explicou à virgem: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. O texto afirma que Jesus seria concebido pela ação do Espírito Santo e pela sombra do poder de Deus. Então, a expressão sombra, do grego episkiazo, refere-se à presença divina. Assim, o Espírito Santo está vinculado à sombra, à virtude. E a palavra virtude do grego é dínamos, da onde vem o termo hoje dinamite. Vem dessa palavrinha, dínamos. Recebereis dínamos, ou seja, recebereis poder, força ou grande energia, né? Poder de Deus. Isso indica que a presença poderosa de Deus repousou sobre Maria, de modo que o menino concebido pelo Espírito Santo seria chamado Filho do Altíssimo ou Filho de Deus. Dessa maneira, observa-se nesse evento a manifestação da Trindade. Por quê? Porque o Pai estabeleceu um plano de redenção. O Pai te ama. Você que está aqui nessa manhã, Deus te ama. Você é objeto do amor de Deus. Deus tem um plano na sua vida. Deus te ama tanto que Ele estabeleceu um plano da redenção, o Pai. Mas quem que executou esse plano? Foi o Filho. O Filho se fez carne, morreu na cruz do Calvário, derramou seu santo sangue para limpar você, para que você pudesse fazer parte desse plano. Mas quem é que te convence dessa verdade? A pessoa do Espírito Santo.
Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são fundamentais para a nossa salvação. 1.2, a deidade absoluta do Filho. O Senhor Jesus Cristo é desde a eternidade o único Filho de Deus e possui a mesma essência ou substância. O grego tem uma palavra para isso, é homoousios, que seria a mesma natureza, ou mesma substância. Antes de nascer em Belém, o Filho já existia eternamente com o Pai. Olha João 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então ele já existia antes. Ele, portanto, é a segunda pessoa da Trindade, ou da unidade divina, e foi enviado pelo Pai ao mundo, foi enviado pelo Pai, ele é enviado do Pai. Ele se fez carne, sem deixar de ser Deus, possuindo duas naturezas, Verbo, Deus, carne, homem. Essa união das duas naturezas é sem dúvida e sem separação alguma. Não tem divisão. Não pode. E às vezes eu ouço os irmãos falando, quando Jesus chorou era homem, quando Jesus andou sobre o mar, não é bom você ficar fazendo essa divisão. Tudo bem, eu entendo que você está reafirmando a sua... Jesus é uma pessoa só. Tem que ficar mostrando. Ele é o Deus Filho. O que você não pode é pegar os versículos que falam da humanidade dele para contrapor sua divindade. E você não pode pegar os versículos da sua divindade para contrapor a sua humanidade. Jesus tem duas naturezas, ele é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, mas é uma única pessoa. Tá? Então ele é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, sendo Deus e homem. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Os atributos divinos de Jesus, como segunda pessoa, Jesus possui atributos. Por exemplo, Jesus é eterno, Jesus é imutável, Jesus é onipresente, Jesus é onisciente, e Jesus é onipotente. Ele fala, todo o poder me foi dado, todo poderoso, onipotente. Então esses atributos demonstram de forma incontestável o quê? A sua divindade. Jesus é Deus. Então, resuminho do tópico 1, a concepção virginal e os atributos divinos de Jesus revelam que ele é Deus desde a eternidade e possui o quê? Pai, eu não pus aqui, né? Ah, tá. E possui a mesma essência do Pai. Bom, a centralidade na figura de Cristo, a glória sobrenatural de Jesus, aqui eu não vou comentar, irmãos. Por quê? Porque eu já comentei, isso aqui é a doutrina da transfiguração. Então aqui ele vai falar de Moisés, de Elias, todo o tópico 2 eu já expliquei, e a voz que veio do céu. Então eu não vou explicar o tópico 2, porque eu já falei no preâmbulo da lição, quando eu falei sobre o nosso texto áureo. Então nós vamos só pegar o resumo geral, que diz, na transfiguração, Cristo é confirmado pelo Pai como centro da revelação e o cumprimento da lei e dos profetas. E o Filho como revelação suprema. Então, escutai, é isso que diz a palavra de Deus. E também ele vai falar sobre o profeta, né? Então, escutai-o, ouvi-o. Essa é a vontade de Deus, que nós, não é Moisés, a lei, nem Elias, o profeta, mas é o Filho. Então, isso sinaliza o final da antiga aliança e o começo da nova aliança. Logo, negar a Cristo, ou ignorá-lo, ou relativizá-lo, é rejeitar o quê? A autoridade divina. Porque é o próprio Pai que fala, esse é o meu filho, você tem que ouvir o meu filho. É esse o caminho que o Pai nos dá. E isso tem a ver com a exclusividade de Cristo. Eles só viram quem? Só Jesus. Eles olharam e viram só a pessoa de Jesus. A presença de Moisés e a presença de Elias cessou. Então toda a Escritura aponta para quem? Para Jesus. Então Cristo não é meramente um profeta, embora ele fosse profeta também. Mas não é meramente, ele é o Deus revelado. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E aí eu pus 2 versículos aqui para vocês. É bom vocês anotarem esses 2 versículos. Atos 4:12, Pedro fala, e em nenhum outro há salvação, porque nenhum outro nome foi dado para que invocássemos para a salvação, senão o nome de Jesus. E 1 Timóteo 2:5,
Grifem aí. Ele fala, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, diante de toda essa majestade, toda a figura da antiga aliança se desfaz, porque só Jesus que permanece. E o que nós aprendemos dessa experiência? A revelação da glória de Jesus ressurreto. Essa experiência fortaleceu? Fortaleceu, porque olha que Pedro vai dizer depois, 2 Pedro 1, 16 e 17. Mas nós mesmos vimos a sua majestade, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz. Ele está falando da transfiguração, ó. Este é o meu Filho amado, em quem tenho comprazido, ou tenho prazer nele. Então a transfiguração é o vislumbre do reino de Deus, prenúncio da ressurreição e antecipação da vitória final de Cristo e o seu triunfo. Diante dessa glória, sabe o que nos resta? Dar glória a Jesus, dar graças a Deus pela pessoa do Senhor Jesus, que é o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Redentor. Então, resuminho, Cristo é o único mediador e Salvador, sua missão redentora é exclusiva e plenamente suficiente. Muito bem, meus irmãos, vamos já encerrar, lembrando vocês que no próximo domingo, dia 8 de fevereiro, nós teremos a aula com o seguinte tema, lição 6, o Filho como verbo de Deus. Amém? Pastor Rubens.